Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Chegamos em uma das partes mais famosas da carta aos Hebreus, que fala sobre a fé. Existe fé humana, que todo mundo tem. O que é fé humana? Confiar em alguém. Quando você vai para o avião, você não vai lá no piloto do avião e pede o brevet dele. Quando você anda num táxi, numa Uber, você não pede a carteira de motorista. Quando você compra o extrato de tomate, você não vai lá ver se realmente tem tudo que está falando na latinha. A fé humana, ela faz parte da vida. Não é a ciência como todo mundo, eu só acredito no que a ciência prova. O que você faz? O que você prova aí? De tudo que você faz no dia a dia? Que experimento que você faz? Nada. Você simplesmente confia. Confia que aquilo é o correto. Depois, de vez em quando, tem uns escândalos, não é? Tal coisa não tinha, tal coisa não é aquilo que a gente pensava. Agora, fé teologal, fé em Deus, é necessária que haja a virtude teologal. O que é isso? Deus não passa pelos sentidos. Visão, tato, audição. Então, para eu crer em Deus, é necessário que primeiro Ele se revele a mim. Entende, não? Então, se Ele não se revela, como que eu vou crer no que eu não vejo? Não é igual. Eu creio que está aqui o cálice. Eu vejo. Mas e Deus? Certo? Então, Deus se revela diretamente à minha inteligência e vontade. Diretamente. Não passa pelos sentidos. Não passa. Essa revelação de Deus, de si mesmo, para eu crer, é uma parte da fé. Eu vou falar uns nomes estranhos aqui, só para vocês começarem a familiarizar. Chama fides quae. A fé objetiva. Em latim, quae é acusativo, quer dizer que é algo objetivo. É o que Deus revela para mim. Então, primeiro tem que ter a fides quae, Q-U-A-E, que é aquilo que Deus revela para mim.
Agora, quando Deus se revela, Ele ilumina a minha inteligência e move a minha vontade para aceitar o que Ele revelou como verdade. O meio pelo qual eu aceito o que Ele revelou é outra parte da fé, que tem um nome estranho em latim, que é fides qua. O que é isso, pai? Eu gosto de falar as coisas, mesmo que você fica voando, porque depois, daqui a pouco, você está familiarizado com essas coisas. Então lembrem, a fé teologal precisa de duas coisas: a revelação e o meio que eu uso para aceitar o que revelou. Entende isso? Ou não? Então, a fé me faz primeiro receber a revelação. Ora, no céu, o que é o céu? Um contínuo relacionar-se com Deus, não é isso? Ou não? O céu não é a relação da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo? Ora, por isso que está falando aqui, ó, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Quando Deus se revela, eu estou possuindo quem? Deus. Então eu estou antecipando o céu. Entende o que eu estou falando? Não. Eu sei que tem gente que está boiando. Na novena de São Sebastião era muito engraçado. Eu passava nas mesas, padre, mas que homilia maravilhosa, que coisa boa, nossa senhora. Aí eu ia na outra mesa, padre, eu não entendi nada que o senhor falou, mas nada. Sabe o que é nada? Eu não sei mais o que fazer. É assim mesmo. Alguns vão entendendo mais, outros menos. Eu tento esmiuçar ao máximo, mas eu não posso deixar de falar as coisas para alguém que possa entender mais profundo. Então a fé é formada por duas partes. Não, que na verdade é uma só, mas didaticamente. Uma, fides que, aquilo que Deus revela, que já me dá, antecipa. É algo que eu já tenho. Eu tenho Deus na fé. Não é uma aposta. Por exemplo, quando eu deixei medicina para virar padre, eu não peguei assim, vou igual uma roleta russa, né? Eu vou apostar no céu aqui. Se der o céu, ótimo, ganhei um bolão eterno. Se não der o céu, perdi. Não. Quando alguém renuncia a algo deste mundo, que todo mundo quer, é porque já possui antecipadamente uma parte do céu. Não é um jogo, não é uma aposta. A fé já te faz possuir Deus. A convicção acerca de realidades que não se veem. Aí conta a história de Abraão. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir, sair da sua terra. Abraão estava lá de boa, era rico, tinha um monte de bens, se fosse para transferir para hoje, tinha uma casa com ofurô, com Alexia, né? Com tudo para aquela época. E ele aceitou sair da sua comodidade para uma terra que ele não conhecia, para o deserto. Pega as coisas aí, põe no sol. Como é que alguém faz isso? Porque ele já possuía Deus, que é o céu. Então, a alma dele já estava preenchida com o céu. Partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que residiu como estrangeiro. Depois ficou como estrangeiro na terra que Deus mandou, morando em tendas com Isaac e Jacó. Deixou sua casona, foi morar em tendas. Ora, aqui está dizendo o quê? Que Abraão já possuía remanescentes do céu. Por isso que ele foi capaz de viver em tendas,
neste mundo, desapegado do mundo. Foi, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto. Foi pela fé que também Sara, embora estéril, de idade avançada, teve filhos. E por isso que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e imigrantes na terra. A pessoa cheia de fé é aquela que está vivendo o céu na terra da forma melhor possível, não plenamente. E é a pessoa que é capaz de renunciar a si mesma pelo outro. Ontem eu disse aquela frase forte: eu não confio em quem não vai à igreja, bem firme, é para provocar mesmo. Até achei que ia dar muita repercussão. Não é que eu não confio no sentido de que quem não vem à igreja é corrupto por si. Eu sei que tem pessoas que não vêm à igreja que lutam para ser boas, para serem honestas. Até que tem gente que ajuda. De vez em quando eu vi uns comentários lá: tem povo da igreja que é horrível, padre, né? A gente sabe disso, que tem gente na igreja que não converte. Mas quando eu falo que eu não confio em quem não vem à igreja, gente, não é nesse sentido não. Eu não estou chamando os outros de corrupto não. É que nós não conseguimos dar garantia de um amor ao extremo. Entende isso não? Por exemplo, quando eu deitei no chão na ordenação diaconal, quando eu deito no chão, eu estou prometendo nunca mais casar, nem ter sexo para sempre. Vocês acham que eu confio em mim para fazer isso? Eu tenho condição de garantir para Deus que eu vou fazer isso? Não. Por que eu deitei então? Pela fé, confiando que a graça de Deus vai ser mais forte do que a minha miséria. Entende isso? Eu não posso confiar em mim. É simples, gente. Quando a pessoa não acredita em você, o que você fala? Eu juro por Deus. É pecado, né? Eu juro por Deus. Por que por Deus? Porque Deus pode garantir. Eu não garanto nada. Não é assim? Entende o contexto de ontem agora? Se alguém ficou bravo aí comigo, explica que é no sentido de impossibilidade de garantir o que eu falo. Eu não garanto uma amizade até a morte para dar a vida, perdendo tudo, se eu não tenho a fé que aquilo que eu estou perdendo, Deus vai me dar depois. Abraão viveu como imigrante, porque ele tinha certeza de uma cidade arquitetada do céu. Entende isso? É isso. Não é que eu estou dizendo que quem não vem na igreja, todo mundo é corrupto. Não. Não é isso que eu quis dizer ontem, tá? Não sei se quem ficou bravo guardou para si, mas não era esse o contexto. O contexto é que nós somos incapazes de dar sem garantia de um amor até esse nível. Não dá. E um amor eterno, que dure, não é? Um amor que realmente... O matrimônio, vocês acham que alguém consegue garantir aquela promessa por si só? Não, por isso que muitos matrimônios estão indo por ralo. Você tem que pedir a graça de Deus para o matrimônio durar para sempre. Nós não somos capazes de garantir que eu vou dar amor à minha esposa e a esposa ao meu marido para sempre. Nós não temos essa capacidade sem a fé. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha deles ao ser chamado seu Deus. Ixi, já passou o tempo tão rápido assim. Nem falei do Evangelho, né? O Evangelho é aquele do Jesus estar dormindo na barca enquanto estava na tempestade. Eu sei que muitos de nós, muitos que nos acompanham, quantas pessoas que eu recebo, inúmeras mensagens, que estão passando por tribulações. Eu também.
Estou passando por muitas provações. Claro, bem menos que muita gente que eu ouço por aí. Ah, mas por que Deus permite isso? Parece que Deus não está ouvindo a gente, está dormindo. Bem, existe um mistério no sofrimento que nós vamos descobrir plenamente depois do juízo final. Mas, sim, o que eu quero transmitir, sem deixar vocês pessimistas, é que o sofrimento é a forma que Deus tem de fazer a gente crescer na fé, na confiança dEle. Essa passagem serve de exemplo, por quê? Porque quando os apóstolos desesperam, primeiro eram os apóstolos que desesperaram. Se os apóstolos desesperaram, imagina nós. Né? Depois, Jesus puxa a orelha dos apóstolos, depois que ele para a tempestade. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E quando Jesus acorda, ele domina algo que nunca ninguém dominou. Todas as leis da natureza. Cala o vento e a tempestade. Silêncio, cala-te. Então esse evangelho é para dizer que não importa o que nós estamos passando. Se nós estamos passando, e você está em estado de graça, confessando, ou se você é de segunda união, confessa pelo menos os seus pecados. Quem é de segunda união, gente, pode confessar, não pode receber absolvição, mas eu posso pedir a misericórdia. Se você está vindo, pedindo misericórdia para Deus, está vindo às missas, está adorando, está rezando, e passando por muita tribulação, tenha certeza absoluta de que Deus está trabalhando você para ser melhor, está salvando a sua família inteira. Entende isso ou não? O sofrimento é redentor para quem é batizado. Eu sei que é difícil na sociedade atual ficar falando só do sofrimento. Mas existe esse mistério. Existe esse mistério. Então não desesperem diante de provações que parecem não ter solução. Porque quando Jesus achar que é o momento, ele levanta e ele domina e controla tudo por dentro. Não tem nada que foge ao controle dele. Nada. Eu sei que é difícil entender abuso sexual, tráfico de pessoas, escravidão sexual por anos e décadas. Mas quando a gente estiver lá no céu, e a pessoa que foi abusada, escravizada sexualmente por décadas, tiver um galardão enorme, né? Curada de tudo e nem se lembrar do que passou, se brincar não vão pensar, nossa, eu queria ter sofrido com essa mulher, para ter uma glória eterna. Só a eternidade Deus já restabelece a justiça. E além do mistério do sofrimento nesse mundo, que Deus consola as crianças que sofrem e os santos, os que buscam a Ele, vivem o sofrimento de uma forma sobrenatural. Então, esse evangelho é para você que me acompanha pela rádio, me acompanha pelas redes sociais, ou que está aqui. Eu não sei qual provação você está passando, mas eu posso dizer com toda certeza, Deus pode resolver tudo quando Ele quiser. E se Ele está permitindo, é para o seu crescimento. Não é porque Ele não te ama, até porque se fosse por isso, não ia acontecer, né? Não é porque as suas orações não estão sendo ouvidas. Você não sabe o que Deus está fazendo por trás para a sua família inteira. Para a sua família inteira. Entende? Não é só você. Salvarei tu e a tua família. Isso eu estou falando, pessoas que já morreram para trás. Claro, morreu para tem que ser, né? Morrer para frente. Os que já morreram, os falecidos, né? Seus ancestrais. Você não sabe o que Ele está prevendo para os seus descendentes, por causa do seu sofrimento.
Certo? Então não percam as esperanças. O sofrimento é um beijo de Deus que está salvando uma família inteira. E a hora que Ele quiser, Ele levanta e diz: silêncio, cala-te. E se você está esmorecendo, diga todos os dias: Senhor, aumenta a minha fé. A fé não é algo que nós temos. Acabei de falar que é virtude. Deus tem que se revelar. Ah, eu não tenho fé. Está perdendo tempo falar isso. Fala para Deus: aumenta a minha fé, Senhor. Porque nós não temos fé mesmo sem Ele. Aumenta a minha fé. E se quiser catalisar o negócio, ficar mais rápido, a rainha da fé: mãezinha, me ajuda a ter mais fé. Esteja comigo nesse momento de tribulação. Me acompanhe, me ajude. E com certeza você vai passar pela tribulação e depois vai ver como foi bom que você sofreu. Você é outra pessoa hoje. Outra pessoa. Que Nossa Senhora nos ajude a ser humildes nesse aspecto. Assim seja. Amém.